Hoje vamos conversar sobre um tema que parece distante, mas que tem tudo a ver com o nosso dia a dia: a justiça. Sabe quando a gente pensa sobre o que é certo e o que é errado? Sobre como proteger as pessoas e garantir que as decisões sejam justas? Pois é, um livro muito antigo da Bíblia, chamado Deuteronômio, já trazia regras bem interessantes sobre isso. No capítulo 19, encontramos ensinamentos que continuam super atuais, mesmo tendo sido escritos há milhares de anos. É como encontrar um manual de instruções antigo que ainda funciona para os desafios de hoje. Vamos imaginar que a vida em comunidade é como construir uma casa. Para que ela seja forte e segura, precisa de uma base sólida. Deuteronômio 19 nos oferece ideias para essa base. Como lidar com acidentes, como garantir julgamentos justos, a importância de respeitar o que é do outro. São princípios simples, mas fundamentais para conviver em harmonia. Proteger quem sofre uma perda. Proteger quem causa um dano sem intenção. Uma preocupação com equilíbrio e imparcialidade. Todos os dias, nos jornais e nas redes, vemos discussões sobre justiça. Processos, provas, testemunhas, direitos. Essa busca por uma justiça que funcione para todos não é nova. Está na raiz da nossa civilização. Entender essas regras antigas é olhar nossas leis com um novo olhar. Perceber como equidade e proteção atravessaram séculos. Ao longo do papo, vamos explorar cada ponto. Cidades de refúgio. Proteção para quem cometia homicídio acidental. Por que a regra de mais de uma testemunha era tão importante? O que acontecia com quem mentia em tribunal? Por que o respeito aos limites de propriedade era sagrado? Prepare-se para uma viagem no tempo que nos ensina sobre o presente. Vamos começar com uma ideia fascinante: as cidades de refúgio. Imagine a seguinte situação. Dois amigos estão trabalhando juntos na mata, cortando lenha. De repente, o ferro do machado de um deles escapa do cabo, voa e atinge o outro, que acaba morrendo. Foi uma tragédia terrível, um acidente. Não houve briga. Não houve raiva. Não houve intenção de matar. Nos tempos antigos, a família da vítima poderia buscar vingança imediatamente, sem um julgamento adequado. A cidade de refúgio servia exatamente para evitar isso. Era um lugar seguro para onde a pessoa que causou o acidente podia correr e ficar protegida. Essa proteção era temporária, mas fundamental. Ela garantia que a pessoa não fosse vítima de uma vingança movida pela dor e pelo calor do momento. Dentro da cidade de refúgio, o acusado aguardava um julgamento justo. Ali, a comunidade poderia analisar os fatos com calma e determinar se o ato foi realmente acidental ou se foi um assassinato premeditado, com intenção. Essa regra mostra uma sabedoria incrível, pois diferenciava o erro do crime, o acidente da maldade. Isso é algo que o nosso sistema legal hoje tenta fazer todos os dias. Entender as circunstâncias e a intenção por trás de cada ato para aplicar a justiça correta. Pense em um exemplo de hoje. Um motorista dirigindo corretamente, dentro da velocidade permitida, quando um pedestre atravessa a rua de repente, fora da faixa e sem olhar. Ocorre um acidente fatal. A lei atual não trata esse motorista da mesma forma que trataria alguém que bebeu, dirigiu em alta velocidade e causou uma morte. A ideia de analisar a intenção e a culpa, de proteger quem cometeu um erro sem querer, é um eco direto do conceito das cidades de refúgio. É a justiça buscando ser compassiva e precisa, não apenas punitiva. Portanto, essas cidades não eram um lugar para criminosos escaparem da punição. Pelo contrário, elas eram um instrumento para garantir que a verdadeira justiça acontecesse. Elas representavam uma pausa necessária para que a verdade pudesse aparecer, protegendo uma vida enquanto se apuravam os fatos de outra. Essa preocupação em salvaguardar o inocente e diferenciar um ato intencional de um não intencional é uma das maiores lições de Deuteronômio 19. É um princípio que fundamenta a ideia de um processo legal justo,
onde todos têm o direito de se defender e de ter sua história ouvida e avaliada com cuidado. Agora vamos falar sobre outra regra muito importante que encontramos em Deuteronômio 19. A necessidade de mais de uma testemunha para condenar alguém por um crime. O texto é bem claro. Uma única testemunha não era suficiente. Para que uma pessoa fosse considerada culpada, eram necessárias pelo menos 2 testemunhas, ou 3 testemunhas. Essa regra pode parecer simples, mas é um pilar fundamental. Proteção contra injustiças e acusações falsas. Um verdadeiro escudo para o cidadão comum. Imagine o perigo de uma decisão baseada na palavra de uma única pessoa. Alguém poderia acusar um vizinho de roubo por pura inveja, vingança, um mal-entendido. Se a palavra dessa pessoa bastasse, um inocente poderia ser punido severamente sem prova concreta. A exigência de múltiplas testemunhas cria um sistema de verificação. É muito mais difícil encontrar 2 pessoas dispostas a mentir, 3 pessoas dispostas a mentir e contar exatamente a mesma história falsa. Essa regra tornava o sistema de justiça mais robusto e confiável, protegendo as pessoas de acusações maliciosas, acusações levianas. Essa ideia influenciou sistemas legais no mundo todo, inclusive o nosso. Hoje, em um tribunal, o depoimento de testemunhas é apenas uma parte do processo. Os juízes e jurados precisam de provas, evidências que confirmem o que está sendo dito. Pense em um caso de disputa no trabalho, onde um funcionário acusa o outro de má conduta. Um bom gestor, o departamento de RH, não vai tomar uma decisão baseada em apenas um relato. Eles vão procurar outras pessoas que viram o que aconteceu. Vão buscar e-mails, mensagens, busca da confirmação dos fatos. É o princípio das 2 testemunhas em ação no nosso cotidiano. A regra não é só sobre quantidade, é sobre a busca pela verdade. Ela nos ensina que a verdade precisa ser confirmada, validada. Ela nos força a sermos mais cuidadosos antes de julgar, condenar alguém. Em uma era de fake news, cancelamentos virtuais, onde uma única acusação online pode destruir a reputação de alguém sem provas, a sabedoria de Deuteronômio 19 é mais atual do que nunca. Ela nos lembra da importância de checar os fatos, ouvir todos os lados, não tirar conclusões precipitadas baseadas em uma única versão da história. Se a regra das 2 testemunhas era para proteger os inocentes, o que acontecia com quem tentava usar o sistema para o mal? Deuteronômio 19 também tinha uma resposta clara e muito forte para isso: a punição para a falsa testemunha. Se, durante um julgamento, ficasse provado que uma testemunha estava mentindo de propósito para prejudicar outra pessoa, ela receberia exatamente a mesma punição que o acusado receberia se fosse condenado. É a famosa lei de olho por olho, aplicada aqui de uma forma muito específica para proteger a integridade do sistema de justiça. Essa regra, conhecida como Lex Talionis, ou Lei de Talião, era incrivelmente poderosa. Se alguém acusasse falsamente outra pessoa de um crime que tivesse a pena de morte, a falsa testemunha é que seria condenada à morte. Se a acusação falsa fosse de roubo, e a pena fosse pagar uma multa alta, a falsa testemunha é que teria que pagar essa multa. Essa lei tinha um objetivo duplo: punir quem mentia e, mais importante ainda, desencorajar qualquer pessoa de sequer pensar em dar um falso testemunho. O risco era simplesmente muito alto. Era uma forma de garantir que as pessoas levassem a sério a sua responsabilidade ao testemunhar. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Imagine que alguém, em um processo judicial, apresente um documento falso ou minta deliberadamente no tribunal para que uma empresa concorrente seja fechada. Se essa fraude for descoberta, a pessoa pode ser processada por perjúrio ou fraude processual, o que pode resultar em multas pesadas e até mesmo prisão. A lógica é a mesma do texto antigo. O ato de mentir para manipular a justiça é um ataque tão grave à sociedade que deve ser punido com rigor. Essa antiga lei nos ensina uma lição valiosa sobre responsabilidade e integridade.
Ela nos mostra que nossas palavras têm peso e consequências, especialmente quando usadas em um contexto formal de julgamento. Em um mundo onde mentiras podem se espalhar rapidamente e causar danos reais, a regra contra o falso testemunho nos lembra da importância da verdade. Ela nos diz que a busca pela justiça não pode ser construída sobre a mentira, e que aqueles que tentam corromper esse processo devem arcar com as consequências de seus atos. É um chamado à honestidade e à seriedade em todos os níveis da vida em sociedade. Pausa. Por fim, Deuteronômio 19 nos apresenta uma regra que parece mais simples, mas que é igualmente profunda: a proibição de mover os marcos de terra do vizinho. Naquela época, a terra era a principal fonte de sustento de uma família. Os limites das propriedades eram marcados por pedras ou outros sinais. Mover um desses marcos, mesmo que fosse só um pouquinho, era o mesmo que roubar parte do meio de vida de outra família. Era um ato de desonestidade silencioso e traiçoeiro, que poderia causar enormes prejuízos e conflitos entre vizinhos ao longo do tempo. Essa orientação não era apenas sobre um pedaço de terra. Ela falava sobre respeito, integridade e a importância de manter a ordem social. Mover um marco era violar um acordo, quebrar a confiança e gerar instabilidade na comunidade. A terra era um legado, algo que passava de geração em geração. Alterar seus limites era como apagar uma parte da história e da segurança de uma família. Por isso, a regra era tão séria. Ela estabelecia que a honestidade nas pequenas coisas, como respeitar os limites do vizinho, era a base para uma convivência pacífica e justa. Trazendo para a nossa realidade, essa regra fala diretamente sobre o respeito à propriedade e aos acordos. Hoje, os marcos não são apenas pedras, mas podem ser cercas, muros, registros em cartório ou até mesmo propriedade intelectual, como direitos autorais e patentes. Quando alguém pirateia um filme, copia um trabalho acadêmico ou usa uma marca registrada sem permissão, está de certa forma movendo os marcos de outra pessoa. Está se apropriando de algo que não lhe pertence, desrespeitando o esforço, o tempo e o investimento de quem o criou. Essa antiga lei, portanto, nos convida a uma reflexão sobre a honestidade em todas as nossas relações. Ela nos ensina a respeitar não apenas os limites físicos, mas também os limites dos direitos e das criações dos outros. Em um mundo cada vez mais conectado, onde as fronteiras entre o público e o privado podem parecer confusas, o princípio de não mover os marcos de terra continua sendo um guia fundamental. Ele nos lembra que uma sociedade justa e próspera é construída sobre a confiança mútua e o respeito profundo pelo que pertence a cada um, seja um pedaço de terra ou uma ideia. Reflexão final sobre respeitar os limites e viver com honestidade.